And way down we go, 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 go. Oh, way down we go, 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 go. So way down we go, go, way down we go. Separei um pouquinho, né, sobre o assunto do Presa Canária e eu vou falar sobre a origem, o temperamento e as características dele. Bem um basicãozinho, mas que dê para todo mundo entender. O Presa Canária ele é uma raça oriunda das Ilhas Canárias, né? Ele foi... Perdão, gente, não tá dando. Vou ter que olhar. A gente tem que fazer um rascunho ali, porque foram Muitos três assuntos, então para duas cabeças aqui, 3 assuntos, mais o tanto de bicho que a gente tem é meio complicado de lembrar um pouco, aí tem algumas coisas que falham a mente. Então, ele, como eu já disse, ele é um cão oriundo das Ilhas Canárias. Ele se popularizou depois da invasão dos espanhóis na ilha, que foi no século XVI. Ele é um cão da categoria Molossoides, né? Que foi utilizado muito em rinhas e fazendas por muito tempo. Rinhas, para quem não sabe, é briga de cachorros, que o pessoal coloca... Não só. Eu descobri que eles faziam também com animais grandes contra o cão, contra os animais tipo boi, esse tipo de coisa. No entanto, como o Presa Canária ele foi uma raça que foi descoberta, vamos colocar assim, depois da invasão dos espanhóis, foi uma certa misturinha ali, né? E não se sabe ao certo quais foram as raças que como eu digo, que deram início. Isso, que deram a origem ao Presa Canária. Mas caso vocês queiram saber as raças, exatamente porque nesse exato momento eu não trouxe, vocês perguntem que eu vou estar trazendo para vocês, tá? Atualmente ele é um cão muito utilizado para guarda, porque ele é um excelente cão de guarda. Tanto para guarda, tanto para proteção, na verdade. E para proteção ele serve tanto para proteger os seus donos, tanto para proteger o terreno. Ele pode ser colocado em fazendas, em locais grandes, tanto em quintais também, tá? Eles são cães que dá para se utilizar para esse tipo de coisa. Quer falar uma coisa? Não, eu ia falar, só que esqueci. Agora eu vou puxar um pouquinho sobre as características dele. Ele é um cão grande, muito robusto. Tem uma coisa. O quê? Talvez vocês não saibam porque não saibam sobre a raça Presa Canária, nunca tenham ouvido falar aqui, né? Eu falo aqui na Bahia, vamos dizer assim. Talvez porque, na verdade, eles é basicamente uma raça nova, né? Por que uma raça nova? Ele diz, tipo, nossa, mas não é desde o século XVI? Então, ele é desde o século XVI. Mas eu esqueci de pesquisar a data, mas caso vocês queiram saber, eu trago. Ele, em uma certa data, há um pouco tempo atrás, ele foi uma raça que foi quase extinta. E aí depois, com o tempo, o pessoal, os criadores, né, continuaram a raça e por isso essa raça ainda existe. Mas ela foi uma raça quase extinta há pouco tempo atrás, por isso que quase ninguém conhece também. E aqui na Bahia a gente tem uma, e o povo confunde muito ela com o pitbull. E com canicoso. Né? Se vocês também quiserem saber a diferença entre Presa Canária e canicoso, vocês podem estar perguntando, né? As raças que deram origem ao Presa Canária também, como ela falou, vocês podem estar perguntando, a gente pode estar trazendo aqui. Como a gente falou, a gente fez um resumão para poder trazer o assunto para vocês. Explicar um pouquinho sobre a raça para vocês. Porque é um assunto muito longo, entendeu? E a gente tentou resumir o máximo que deu. Posso? Pode. Agora eu vou falar um pouco das características dele. Ele é um cão muito grande, né? Ele é um cão robusto, um cão rústico. Na grande maioria ele é um cão tigrado, né? Ele possui um corpo bem alongado, mas essa característica ela é mais acentuada
né, mais presente nas fêmeas. Ele tem uma cabeça grande, maciça e compacta. Pelo padrão da FCI e da UKC, a altura média de um presa canário é de 46 centímetros a 66 centímetros. O que é a UKASAM? A UKASAM o quê? A FCI e a UKC, UKC, elas são associações, né? Os pedigrees, vamos colocar assim. Pedigree, para quem não sabe, é basicamente uma certidão de nascimento. Isso. Entendeu? Que vai estar documento. mostrando a linhagem do cachorro. É como se, tipo assim, lá vai estar pai e mãe. Avô, só que lá vai por estar aí vai, irmãos, né? Avô, da mesma ninhada, entendeu? Os irmãos da mesma ninhada, no caso. Mas vai até trisavô, se eu não me engano, né? E são duas associações de pedigree muito boas por isso que eu fui por elas, né? A altura deles, como eu já disse, é de 55 a 65 centímetros de cernilha. O que é cernilha? Cernilha Pega é da ponta da pata. Aqui. Liga não, gente. Dá uma olhada aqui, ó. Quem está lavando a casa, ela adora uma água. É da ponta da pata aqui, é da onde fica no chão, até aqui, o ombro, as costas. Isso aqui é a cernilha do cachorro. Isso aqui deles tem de 56 centímetros a 66 centímetros. Não conta o pescoço e nem a cabeça. O peso deles varia também bastante. É de 40 quilos a 65 quilos. Por ser um cão grande, você pode falar, nossa, não é tão pesado. É porque eles não são cães gordos, eles são cães musculosos. E a musculatura deles também se desenvolve bastante se você estimular. Sim. Dá uma alimentação legal também. Sim. O tipo da raça deles é molossoides, como eu já disse, cães de montanha suíços e boiadeiros. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a pelagem deles. Você quer acrescentar alguma coisa antes de eu entrar na pelagem? Não. Vou falar um pouquinho agora sobre a pelagem deles. Eles têm um pelo curto, com um pouco áspero, liso. No entanto, eles não possuem subpelo. O que é subpelo? Vou estimular aqui, vou jogar uma raça para ver se vocês conseguem entender. O Golden, não sei se vocês conhecem, mas o Golden ele é um cão peludo e que solta pelo, né? Ele troca bastante o pelo e aquele pelo ali protege a pele dele. O presa canário ele já não tem o subpelo, ele não tem aquele pelo longo que cai. O pelo dele solta, mas solta quase nada. É bem pouquinho. É um pelo que protege do frio, essas coisas. Sim, o pelo deles, normalmente o pelo deles cai mais em troca de temperatura. Tipo, saiu do verão, vai pro clima, inverno. né? Troca de clima. Saiu do verão, vai pro inverno, troca de pelo. E por aí vai, né? Aqui, ó. Dá pra gravar assim? Não dá. A pele deles é elástica, fica solta em volta do corpo. Eles têm cores variadas, né? Sobretudo, eles têm todos os tons de fulvo até a cor de areia. Eles têm... Existe também o marrom escuro, que muito é chamado de preto. Que a gente achava que a nossa era preta, mas na verdade ela é um marrom escuro. Né? Porque até se vocês possuírem um cão preto, vocês vão ver o porquê de marrom escuro. Normalmente ele aparenta ser preto, mas quando bate o sol no cachorro, fica castanho um pouco. Ou avermelhado. Ou avermelhado, mas tipo, é castanho escuro, não é preto mesmo. Né? Eles têm cinza claro e vermelho. Aceitam todas as tonalidades de tigrado, né? Tanto a mais escura, tanto a mais clara. Além de marcas brancas no peito, eles têm uns que têm marcas brancas no peito. Tem cães que existem, né? O focinho preto. Tipo, normalmente tem muito em tigrado ou em fulvo. O focinho preto, mas não ultrapassa a linha dos olhos, né? O preto não ultrapassa a linha dos olhos.
E por último, mas não menos importante, o temperamento deles. Eles são cães carinhosos, fiéis, obedientes aos donos e aos todos da família. Todos da família não vem seu pai, seu avô, seu trisavô, tá longe. Tá falando assim. São as pessoas que moram na casa, vai ser a família dele. Então ele vai obedecer, está cortando, eles vão obedecer aquelas pessoas. Eles são cães muito desconfiados de pessoas estranhas. Podem ser até ferozes. Quando adulto, logicamente, você não vai pegar um cachorro de 4 meses, a pessoa chegou do nada, ai que bonitinho. Ele não vai já ser doido ou surtado com a pessoa, porque ele ainda é um filhote. Mas quando o temperamento dele vir de verdade, vai ser normalmente quando ele ficar adulto. E ele não vai, são cães que não aceitam pessoas desconhecidas muito. Eles são bem desconfiados. A daqui, por exemplo, ela já late para pessoas, né, estranhas, já rosna, né, entendeu? Então, tipo assim, vai também do temperamento dos pais deles, entendeu? Se tem um temperamento dos pais, eles podem aflorar mais aquela, vamos dizer, aquele temperamento de guarda, de proteção. Aquela função dele pode ser até antes mesmo de ficar adulto. Entendeu? Mas a maioria é quando fica adulto. Ou se você começar a estimular, tipo, adestrar ele para ele começar a fazer guarda, proteção aí, desde pequeno ali, desde filhote, ele vai começar assim, mesmo desde filhote, a ter aquele instinto ali já. E outra coisa que eu esqueci de falar, o presa canário, ele é um cão de função. O que é um cão de função? Ele é um cão, não é um cão de companhia. Ele é um cão de função. Ele é um cão que você vai criar para ser o guarda da sua casa ou para te proteger. Porque ele já tem aquilo ali no temperamento dele. Deixa isso. Mas você vai estimular e treinar aquilo. Você tá me cortando, amor. É bom aqui. E tem o outro cão que é muito parecido com ele, que é o dogo. O cane. Dogo canário. Que caso vocês queiram saber a diferença ou o que é, vocês perguntam, né? Continuando sobre o temperamento dele. O presa canário tem um temperamento muito forte, mas bastante equilibrado. Ele não é um cão surtado, tá? Ele é um cão equilibrado, mas ele tem um temperamento muito forte. Você tem que mostrar pra ele quem manda na casa. Gente, eu não tô falando pra vocês baterem no cachorro, tá? Isso é vocês adestrarem o cachorro e mostrar pra ele que quem é o alfa da casa é você e não ele. Se você quiser saber mais sobre isso também, sobre como fazer com que ele entenda que você é o alfa, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas eles acham que a gente é cachorro também. Caso vocês queiram saber sobre isso também, vocês perguntam, porque o vídeo já tá longo, isso que a gente resumiu, tá, gente? Eles são cães muito inteligentes, seguros e obedientes. Reservados e normalmente eles só latem quando é necessário, tá? Eles não são cães de ficar latindo pelo vento. Eles latem quando eles veem alguma coisa ou quando eles... como eu digo? Quando eles veem alguma coisa de errado, né? Vamos colocar assim. Tipo, não é porque o vento bateu ali na folha que ele vai latir. Entendeu? Eles vão latir, tipo, se passar um gato, vamos dizer assim, um exemplo. Um gato passou no território dele. Alguém querer pular o muro, esse tipo de coisa, tá? Sim. Eles não são cães muito de ficar latindo. E foi isso que a gente resumiu hoje. Um resumo, né, sobre a raça. Ficou grande, mas tá eu juro que eu resumi bastante. Tá quase indo pra 20 minutos, mas foi um resumão que a gente tentou fazer. E qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram fazer sobre a raça ou sobre outras coisas, só perguntar a gente, que a gente faz outro vídeo e explica pra vocês tranquilamente, tá? Mas we all